Que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para nós darmos continuidade ao nosso trabalho de discipulado. E hoje estamos falando sobre o curso A Sentinela de Oração. Estamos hoje falando sobre a unidade 8. O tema é Mantendo a Vigilância sobre Si Mesmo. É muito importante hoje, porque esse estudo, na verdade de hoje, ele é mais dinâmico porque vai falar um pouco conosco sobre a nossa vigilância pessoal. Que até então nós temos falado muito sobre vigilância com outras pessoas, com a igreja, com nações, enfim. E hoje vamos falar sobre nós mesmos, né? Nós mesmos. Sempre lembrando que preciso aí do seu apoio, da sua colaboração. E a colaboração que eu te peço é que compartilhe os vídeos, que divulgue, nos ajude a divulgar essa mensagem, nos ajude a levar essa mensagem à frente, intermédio dos seus compartilhamentos, de acordo com aquilo que você vem compartilhar. E anunciar para outras pessoas também compartilharem também. Ok, queridos? Vamos lá? Bom, queridos, hoje vamos falar sobre esse tema importantíssimo, né? Vamos ser bem rápidos, porque tudo que está aqui dentro do nossos bolsos, se fôssemos levar em conta, né, ficaríamos aqui hora falando, então vamos ser breve. Bom, queridos, número 1. O primeiro ponto aqui que nós vamos falar agora é sobre guarde o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida, toda a sua vida. Guardar aqui, amados, como nós já podemos ver aqui um ponto mais atrás aí, unidades atrás, é traduzida por natzar, uma dessas palavras a qual fala sobre sentinela. A palavra coração nesse versículo é a palavra leb. A gente vai sempre colocar aí na tela para você. Apesar dela poder significar o coração físico, é usada figuradamente para os sentimentos da vontade, até mesmo do intelecto. Isso poderia incluir a alma, a mente e a vontade e emoções. Então, por mais que essa palavra leb, ela era usada para significar o coração humano, coração físico, mas nós podemos fazer figurar aqui e levar elas também para o lado da questão sentimental. Mesmo porque nós somos seres tricótomos. O que é um ser tricótomo? É um ser que contém espírito, alma e corpo. Por nós termos esses termos espírito, alma e corpo, eles trabalham entre si. Então é por isso que nós hoje conhecemos na psicologia as doenças psicossomáticas, que são doenças que ela aflige a alma e o corpo tem a sua consequência. E também assim vice-versa, corpo e a alma também sofrem. Então existem essas questões também, que é por isso que ela é bem usada aqui também da forma figurada. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 e o versículo 23. Vamos lá, versículo 15. No dia em que o Senhor lhe falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram coisa alguma. Portanto, tenham muito cuidado. Versículo 23. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos algum, como a forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu. Então aqui
A instrução aqui é vigiarmos e nos guardarmos da idolatria. Quando nós falamos em idolatria, ela tem uma abrangência muito dimensional. Por quê? Porque ela não vai falar apenas de ídolos feitos por mãos humanas. A idolatria também, ela pode ser também traduzida e por outros meios, como bens, pessoas e assim por diante. Então, tomar esse cuidado. Então, aqui dar-nos aqui uma advertência sobre isso, vigiarmos contra a idolatria. Vamos continuar. Deuteronômio ainda, capítulo 6, versículo 12. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Aqui está dizendo para nós vigiarmos a nós mesmos para que certas bênçãos e prosperidade não nos faça esquecer do Senhor. Vamos vigiar nesta área, viu, queridos? É muito importante. Porque aí, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos lá na situação difícil, adversa, falta isso, falta aquilo, e aí nós lembramos do Senhor. Aí quando nós vamos obter as bênçãos do Senhor, aí vem o esquecimento. E aí que está o problema. Então vamos tomar muito cuidado. Então aqui tem a advertência. Tome cuidado, para que não venhamos esquecer quem te tirou lá do mundo, te deu a salvação. Vamos continuar. Provérbio 23, versículo 7. Agora vamos ler na versão atualizada, viu? Na versão que nós utilizamos. Lembrando que a versão que nós utilizamos aqui é a versão NVI, é a nova versão internacional. Tá bom? Vamos lá. Provérbio 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O imaginar aqui vem do hebraico Ra'a. É uma palavra muito interessante. Na verdade, é uma palavra que usamos também para o sentinela. Ela não significa literalmente imaginar. Aí podemos ver que ela tem um sentido figurado. Vamos lá. Realmente significa o quê? A partir ou abrir, agir como porteiro, tá? Então repito, a partir ou abrir e também agir como porteiro. Em outras palavras, nós somos quem somos devido àquilo que permitimos que entre em nossas mentes e que influencia nossos pensamentos. Então, o sentido aqui nós somos aquilo que nós permitimos que entrar na nossa mente. Então, essa ideia de falar que Satanás, ele fez uma arruaça na minha vida, não. Ele apenas, simplesmente, fez aquilo que você já deu legalidade para ele fazer. Então não adianta reclamarmos, não. Vamos reclamar de nós mesmos. Então, antes disso, vamos vigiar com aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós, que nós permitimos que nós permitimos que entramos dentro de nós. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Então o sentido aqui, na verdade, nesse versículo que está dizendo: o que você pensa permite que entre sua mente, permite na sua, repito, eu enrolei aqui, o que a pessoa permite que entre na sua alma, isso ela será. Então tomemos muito cuidado com isso, muito, Nós, como seres humanos, amados, não somos controlados por aquilo que nós não somos controlados por aquilo que é verdade. Somos controlados por aquilo que acreditamos ser verdade, ou seja, de fato ou não. Então, a verdade mesmo, nós às vezes até
até saímos dela, mas aquilo que acreditamos é verdade. Então é muito perigoso quando você permite que entre crenças, crenças na sua mente que você não sabe. O que nós falamos aqui no vídeo anteriores, né? Que nós somos informados, essas informações ela tem que agora buscar conhecimento, se ela é verdade ou não, né? E essas verdades que você obteve, ela tem que saber também que se ela tem fundamentos. Porque tudo na vida que você ouve, que você às vezes vai buscar conhecimento, tem que saber também se esses conhecimentos que você obteve, das informações que você teve, elas na verdade têm fundamentos. Então, quando nós pregamos a Bíblia, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos pregando aquilo que foi nos informado, aquilo que a qual obtemos o conhecimento e que temos fundamentos do que nós pregamos aqui dentro. Então não existe nada aqui, coisa aqui fora que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos tem fundamento. E tudo aquilo que você deva falar, também, por favor, busque fundamento. Por quê? Porque existe o engano, as mentiras e as percepções distorcidas, né? Porque pode ser que você pregue, por exemplo, alguma questão de quando a serpente falou com Eva lá no Éden, ela distorceu, né? Distorceu a palavra. Então também tem que tomar esse cuidado muito grande para que você não venha ser enganado, que você não venha entrar por um caminho de mentira e que aquilo que dizem na palavra também você não venha entrar na questão que venham distorcer a palavra e fazer que você entenda ela de uma forma completamente que não era. Por isso que a Bíblia, vou repegá-la de novo aqui, por isso que ela é um livro que ela interpreta ela si mesma. Então não existe intérprete, nós temos, claro, um intérprete chamado Espírito Santo. Então se você quer realmente, porque entender ela, é necessário que você leia e peça ajuda do Espírito Santo, que ele vai te ajudar a interpretar. Vamos lá. Esse conceito também é bíblico, é de fortaleza, uma prisão da mente. Vamos lá. Vamos entender isso aqui dentro dos versículos que a qual o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Escute. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo nos dá aqui um crescimento muito grande, dizendo que nós não temos que lutar contra as coisas, lutar de forma humana. Toda vez que nós usamos o nosso intelecto humano, quando nós usamos a nossa própria sabedoria, nós vamos perder todas as batalhas. Mas quando nós usamos as armas poderosas em Deus, né, que temos até um estudo que nós estamos mencionando aqui, que é a batalha espiritual, que a qual descreve ali como lutarmos contra o diabo. Vamos lá, segundo ponto aqui, vamos falar sobre fortaleza no coração e na mente. Muitas pessoas permitiram que informações não bíblicas entrassem antes de se tornassem crente. Outras permitiram que um grande montante de perversão e pensamentos impuros penetrasse em suas mentes. Outras experimentaram um grande trauma, rejeição ou feridas emocionais antes de vir a Cristo. Então, antes de você vir a Jesus, e antes que as pessoas venham a Jesus, elas vêm com todas essas informações que não é bíblica. Uns vêm com ensinamentos diferentes, com tradições, outros vêm com
mentes pervertidas, pensamentos impuros. Outros já vêm com problemas emocionais, como traumas, rejeição, feridas. Então, nós precisamos tratar isso. Então, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, é uma nova vida em Cristo. É evidente, amados, que essas coisas vão ser usadas para poder criar uma fortaleza para que a palavra de Deus ela não entre, E aí vai criar padrões, né? E esses padrões vão ser vivenciados em ações e em pensamentos, e com isso vai criar obstáculos, uma barreira enorme para impedir que a ação de Deus ela faça a sua provisão na vida dessas pessoas. Por isso que a nova criatura, quando você aceita Jesus e você entrega a sua vida ao Senhor, essas coisas elas não vão ser esquecidas. Claro, você não esquece, mas você vai de alguma forma saber lidar com elas. Essa é a questão, né? Muitos dizem que você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Se passaram, elas não fazem parte da sua vida mais. Mas elas não vão ser esquecidas, você nunca esquece. A gente não esquece nada disso. Então por isso nós precisamos ter esta cautela, ter esse cuidado. Nós podemos vigiar o que vai entrar em nossas mentes futuramente. Mas o que fazer das fortalezas errôneas, linhas de pensamento, medos e outros destrutivos padrões de alma que já estiveram lá, você já vivenciou, né? O que nós devemos fazer com elas? Não devemos cercá-las. E por isso que lá em Provérbios 4:23 está o verbo netzar, que também significa sitiar todas essas mazelas e situações e padrões que a qual entraram nas nossas vidas. Aí que entra também, e tem que entrar o poder do Espírito Santo para que nós possamos derrubar estas fortalezas que a qual foram criadas. É por isso que falamos que as armas às quais lutamos, né, elas não podem ser humanas e carnais. Quando você usa os seus recursos humanos para isso, você não vai conseguir nada. Mas quando você usa as fortalezas, as armas poderosas de Deus, aí conseguimos derrubar. E aí nós vamos voltar novamente a falar daquela passagem que sempre mencionamos e vamos sempre, né, mencioná-la aqui, simplesmente para poder lembrá-los. Olá, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler o versículo 1? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que este é o culto, é o racional para vocês. Agora, o versículo 2. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Então temos aqui o quê? Uma lição de Paulo. Se nós fôssemos, é claro que o tempo nos permite, você pode fazer isso, se fôssemos ler a sequência do versículo 13 em diante, você vai ver que Paulo fala da igreja, fala dos ministérios da igreja. E aqui nós podemos observar que, em primeiro lugar, como que deve ser essa apresentação a Deus? Ela deve ser o quê? Nós devemos nos apresentar como oferecendo-nos ao Senhor em sacrifício. Quais são os sacrifícios? Tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que ir para a igreja. Então essa ideia de ir para a igreja para buscar algo, ela é totalmente fora de circulação.
Nós temos que ir para a igreja para nos oferecer ao Senhor. Nós temos que nos oferecer a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a forma de nós cultuarmos a Ele. O verdadeiro culto a Deus é nós nos oferecermos a Ele. Então, faça isso. Oferece-se ao Senhor a cada dia, cultue a Deus a cada dia. E aí Paulo fala, acrescentando essa ideia, dando sequência a essa ideia, dizendo: não se molde, não entra no mesmo sistema, na mesma ideologia, no mesmo pensamento, no sistema desse mundo, mas transforme a forma de vocês pensarem. Mude esses pensamentos, né, para que vocês possam, aí Paulo fala, para que possam ser capazes de experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de você fazer isso é você o quê? Mudando a forma de pensar. Mas vamos ler o contexto. Para que você possa fazer, para que se faça isso, antes de tudo, precisamos nos oferecer ao Senhor. Oferecermos e esse oferecimento, essa oferta deve ser de espírito, alma e corpo ao Senhor. Deu para entender, queridos? É importante isso, você entender isso. É importante. Vamos lá, vamos para o número 3. Ponto número 3. E esse número 3 aqui agora também é importante porque para que você possa libertar-se e entender a forma como nós devemos chegar no Senhor. Vamos lá, o poder libertador da palavra de Deus. Vamos lembrar aqui, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é o poder libertador de Deus. Por isso que, irmãos, muitos ficam aborrecidos comigo. Esses dias mesmo, um colega nosso nos mandou uma mensagem sobre determinadas coisas, uma determinada situação. Eu falei com ele: não comprovo isso. Eu não vou entrar nessa. Não aceito esse sistema. Esse sistema não é dentro disso. E a igreja onde eu estou também, a princípio, também temos conversado com o pastor lá, também ele está dentro dessa mesma ideologia. Então eu estou feliz da vida onde eu estou. Então, queridos, quem liberta é a palavra. Criam-se aí, queridos, não me leve a mal, mas eu tenho que falar. Eu estou dentro de um princípio, eu preciso abrir os olhos de vocês. Estou aqui para poder alertá-los, para poder vocês vigiarem. Esse é o trabalho do Sidney. E o tema hoje é isso. O tema hoje é exatamente falar sobre isso. Manter a vigilância sobre si mesmo. E esse é o nosso tema hoje. Então vamos lá. Culto de libertação. Aí cria lá o culto de libertação das 7 não sei de quê, do entrar debaixo da porta, não sei de quê, do saldo aqui, do saldo ali. Bom, cria-se esse culto de libertação. Por que eu sou contra esse culto de libertação? Porque estamos praticamente, vamos dizer que esse culto de libertação praticamente são atalhos para poder alguém buscar a Deus, e não existe atalho para buscar ao Senhor. O que Jesus disse? No capítulo 8, versículo 33 de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em lugar nenhum na Bíblia, queridos, me perdoe, em lugar nenhum na Bíblia existe alguma coisa que faz apologia ou que fale que um dos apóstolos, o próprio Jesus Cristo, ele trabalhou com culto de libertação. Algumas libertações que Jesus fez foi exatamente no culto de ensinamento. Ele estava na sinagoga ensinando, ele andando na rua. A mesma aconteceu com os apóstolos. Eles estavam em oração ou estavam de alguma forma ensinando, como Jesus na sinagoga, ele curou várias pessoas. Ensinando, ele parava o ensino, ia lá, ou melhor, acabava o ensino e chamava a pessoa e aquela pessoa era curada.
Tem uma coisa que eu sou muito a favor do pastor Hernani de Dias Lopes. Ele fala muito sobre a pregação da forma expositiva. Pregar de uma forma expositiva, pregando, mostrando os princípios bíblicos para as pessoas. Com libertação, na verdade, ele tende a quê? A nos tirar do maior foco, que é a leitura da palavra de Deus. De você sentar para ouvir a palavra de Deus. Estão praticamente equivocado do que é receber poder, o que é estar debaixo do poder, o que é viver o poder de Deus. É porque eu não posso agora entrar nesse assunto, porque se eu entrar, eu não vou querer parar mais. Mas a verdade é que ninguém recebe poder para fazer isso, fazer aquilo. Existem princípios, e nós vamos falar isso no curso que vai vir daqui uns dias, porque já estamos na 8ª, então está já chegando aí. Vamos falar sobre evangelismo de oração, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a questão por que recebemos o poder, não hoje. Então, aí quem liberta é a palavra de Deus. Eu vou ser sempre contra. Doe que doer. Eu não estou aqui para poder agradar ninguém. Estou aqui para pregar a verdade. E vou pregar a verdade. Toda a verdade de Deus vem como uma semente. O que você fizer com ela após o plantio vai determinar se você vai ou não produzir frutos em você. Então, o que você vai fazer? Como uma semente cai? Cai quando você cai no seu coração. O que você faz com ela? Você vai cultivar aquela semente ou você vai deixar ela para trás? O que acontece hoje, deixa eu falar para você aqui, porque muitas pessoas não progridem como deveriam progredir. Porque elas ouvem a palavra da glória, da aleluia, sapateia, faz uma série de situações lá na igreja, mas elas, quando chegam em casa, elas não cultivam aquilo que ouviu, a palavra que foi pregada, até mesmo esquecem da onde mesmo o pregador pregou. Eu li uma história do pastor Kenneth Hagin. Ele contava que um dia uma irmã chegou para ele e disse: pastor, que mensagem poderosa, pastor. Aí o pastor pergunta para ela: mas irmã, ele pregou sobre o quê? Não sei, pastor, não sei. Tudo bem, irmã, mas ele falou sobre... Ele leu em que passagem? Ih, pastor, não me lembro mais. Então me fala, o que ele pregou? O que ele falou então? Ih, pastor, não sei. Aí o pastor ficou meio confuso, né? E falou assim: mas por que você disse que foi a mensagem poderosa? Ah, não sei, pastor. Você queria andar para lá, andar para cá, gritava, falava e demos glória, glória. E pronto. Foi uma bênção. Entendendo? É justamente isso que está acontecendo hoje. Infelizmente. E precisamos nós, pastores, aqueles que pregam a palavra, começar a dar mais valor à pregação expositiva. Né? Eu creio que todos aqueles que foram os meus discípulos, que aprenderam comigo, fazem isso. Os que não aprenderam, estão fazendo bobagem. A palavra transformação em Romanos 12, 2 e também lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ela é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose em português. Ela significa um processo de mudança de uma forma ou estado para outro, começando de dentro para fora. Esse é o processo da mudança. Ninguém muda de dentro para fora. É outro problema também em determinados sistemas de igreja aí. Antes deles, eles já fazem uma mudança exterior, mas interior não se preocupa. E outra coisa também que eu esqueci de falar, a maioria deles não são muito fã, não fazem teologia.
Pergunte eles se eles fizeram teologia. Aí fica aquela historinha, mas teologia do homem. Querido, tudo bem. Concordo com você que teologia quem criou foi o homem. Mas uma forma de você aprender a palavra. Eu sempre falo, nós temos que ter, de alguma forma, nem que seja o básico, mas temos que ter um curso de teologia. Uma formação acadêmica, para podermos darmos valor ao Senhor pelo chamado que Ele nos fez. Poxa vida, irmãos. O cara, ele para ser advogado, para ser juiz, ele tem que fazer direitos. Para ser um professor, tem que fazer pedagogia, e assim por diante. E o cara hoje quer pregar a palavra de Deus, né? E usando, sabe, esse poder para poder enganar matar um monte de gente aqui e dizer que ele está com Deus. Não, eu sempre lembro daquela passagem. Jesus disse: apartai de mim, que eu não te conheço. Essa é a ideia. Vamos lá. Agora vamos entrar para uma passagem interessante. O cerco da alma através da palavra de Deus. Como é que vamos cercar a alma com a palavra de Deus? Vamos lá. Capítulo 4 de Hebreus. Abram aí, queridos. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 12 e versículo 13. Vamos ler o versículo 12 primeiramente, e depois a gente vai ler o versículo 13, para a gente poder, como um estudo bíblico, a gente vai ler com calma. Vamos lá. Versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa, ou melhor, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é o versículo 12. Agora o versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Então, esse é o capítulo que nós lemos aqui. Muito importante, viu, querido? Muito importante isso, que nós prestamos atenção nessa passagem. É uma passagem que fala exatamente sobre a palavra de Deus. Vamos lá, o exposto do versículo 13 vem da palavra tachelizo, que literalmente significa levantar o pescoço para trás e levantar o pescoço para trás e expondo a garganta, como um animal preste a ser assassinado e sacrificado. A palavra também é usada para descrever uma ação no campo de batalha. Então, quando fala aqui que toda a criação está descoberta aos olhos do Senhor e tudo está nem toda a criação está oculta aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, isso também está descoberta e exposta diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Então, o que nós podemos entender é o seguinte: quando você entende que nada pode estar escondido diante de Deus, tudo está exposto, tudo está, visível aos olhos de Deus. Então vamos tentar entender isso. Quando fala aqui da palavra grega trachelizo, quer dizer, você sabe que quando você pega um animal, você levanta ele, já está exposta, a garganta, para poder sacrificar e assassinar o animal. Isso tem muito a ver com a questão que precisamos sempre vai estarmos expostos a isso ao Senhor. Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária,
Ele removeu pregando-a na cruz. Então, quer dizer que Paulo está dizendo, quer dizer que tudo foi cancelado. Aquelas ordenanças que a qual obrigava A, obrigava B, e ainda, alguns ainda tendem a querer seguir. Ela contém todas as maldições resultantes dos nossos pecados e todas as nossas fraquezas, machucados, feridas e medos, né? Vamos lá. O seu nome está na lista, seguindo pela frase estou, capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Quer dizer que quando você vai diante de Deus, como nós podemos ver aqui no texto, no verbo, no grego, trachelizo, quer dizer, você foi sacrificado com o Senhor. Aí dá continuidade, aí Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, o nosso nome está escrito no livro da vida. E somente os nomes que estão escritos na vida, os que foram crucificados com Cristo, isto é, foram imolados. Esse é o sentido do grego trachelizo. Continua, se você é nascido de novo, né, então quer dizer que o nosso nome está escrito lá. A continuação do capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, temos aqui Paulo falando que a vida que levamos hoje é uma vida completamente escondida em Deus. É como nós vivêssemos assim. Agora, quem olhar para mim não vai olhar mais o Wagner, vai olhar Cristo. É assim que deve funcionar. Vamos lá, vamos falar aqui do versículo 12 de Hebreus. Esse versículo, versículo 12, capítulo 4 de Hebreus. Nesse versículo que nós estamos mencionando aqui, fala dessa vida e morte. E é incrivelmente rico em promessas. Uma pequena lista irá abençoar, equipar, encorajar você se seu trabalho de montar o cerco da sua alma. Aqui estão algumas ampliações que vamos falar sobre esse capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. A palavra de Deus é viva. Viva vem da palavra grega zao, que vem de zoe, que significa a vida de Deus. Quer dizer, ativamente viva. A palavra de Deus, ela é ativamente viva. Ela produz a vida de Deus. Também a palavra de Deus é eficaz. Em grego, a palavra eficaz é energas, que trabalha, que molda, operante, efetiva, energizada. Então a palavra de Deus é viva, ativamente viva, está cheia de vida de Deus e cheia de sua energia. Então, quando você vai ler a palavra e você aplica esta palavra e oferece a Deus como sacrifício, como nós já falamos aqui, e você vai viver esta palavra, ela vai produzir em você vida e energia, porque ela é isso que o autor está dizendo aqui. Outra coisa também, do versículo 12, a palavra de Deus penetra. Penetrar vem da palavra
Neumai, que vem de dia, é o canal de um ato, né? No caso aqui, ó, temos também a ikanos, no grego também, chegar, competente, amplo, capaz de atender o desejo, suficiente, adequado, bastante. Ela é tudo que nós precisamos. Ela vai entrar como um canal da nossa vida. Ela é o melhor, ela é o canal, né? Ela vai penetrar e vai fazer mudança, coisa extraordinária. Lembra uma vez que eu falei aqui? Você que me acompanha, talvez deva lembrar. Eu vou dizer aqui, vou contar em rápido palavra e contar de novo aqui o que aconteceu comigo quando eu era novo convertido. Então, eu não conhecia nada. A minha mente, como nós já falamos aqui já, era pervertida, uma mente totalmente envolvida com o mundo. Cresci sem ninguém para me instruir. O mínimo que eu tinha era que a minha mãe chegava para a gente, abria a Bíblia e falava assim: olha, hoje, no tempo de Noé, o mundo acabou com água, agora vai acabar com fogo. Aí todo relâmpago que dava, estrondava no céu, vai acabar o mundo. Assim que vivia eu, com medo. Então eu cresci assim, sem conhecimento. E aí, o que aconteceu comigo? Me converti ao Evangelho e agora eu tinha que mudar minha forma de pensar. E aí eu encontrei um folhetim, como já disse para você aqui, em uma das mensagens atrás, e aquele folhetim me instruiu como ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Então, de acordo com o folhetim, eu li de Mateus e fui até seguindo Gálatas. Queridos, houve mudanças radicais na minha vida. Alguns dizem o seguinte: eu leio a palavra, mas não entendo nada. Irmãos, deixa eu falar novamente aqui. Não importa, o importante é que você leia. Leia, mesmo que você não entenda. Porque o que você lê, ela vai ser levada para o seu subconsciente. E quando toda a mensagem que é levada para lá, ela sai espontaneamente. E isso aconteceu comigo, ela saiu espontaneamente. A minha mudança, ela veio espontaneamente. Entendeu? Então, quando eu fui perceber eu já estava mudado, já estava transformado pela ação do Espírito Santo. Agora vamos simplificar tudo isso que nós aprendemos aqui. Escute somente aqui. A palavra de Deus é viva, ativamente viva, está cheia de vida de Deus e de sua energia. Ela molda, trabalha em nós e é operante e efetiva. É suficiente afiada e completamente competente, adequada, suficiente ampla, tem capacidade suficiente para canalizar e se através de canalizar-se através de várias áreas da sua alma e desejo. Ela é totalmente adequada, ela vai chegar, ela vai completar seu objetivo quando estiver ali. Entendeu agora? Se você não ler ela, como é que ela vai entrar em você? Se você não estudar ela, como é que ela é? Por isso que cultologia, como eu falei aqui, é importante. É claro, é importante para quem é responsável. É importante para quem se aplica aos estudos como fosse uma sala de aula. Esses dias mesmo eu estava lá em casa, vendo lá o menino, agora estou tendo aula em casa agora, eu estava prestando atenção dando aula para uma menina de 4 anos, que 5 anos agora no caso, 5 anos, e eu fiquei olhando e tomando lições. Eu assim, assim que você aprende, quer dizer, ele está aprendendo. Aí o menino falava, a primeira semana, uma semana ele está aprendendo sobre letras, hoje está aprendendo sobre números. Então, entendeu? Gradativamente, o estudo é gradativo. Então, o curso de teologia, na verdade, ele vai te levar a essa formação. Então, se você não faz, o conselho é: faça um curso de teologia, mas com responsabilidade. Não pega o livrinho e somente abra ele lá na sala de aula. Vai meu abraço aí, se caso ouvir essa mensagem, quem for, meu querido irmão Aguinaldo,
professor, mestre em teologia, que dá aula com uma facilidade imensa, que ele tem esse talento que esse cara tem. Entendeu agora? Se quiser eu dou o contato dele para você. Para você procurar ele. Ou você vai lá no meu Facebook, você vai achar ele. Mas que é preciso que você faça um curso de teologia. Melhor ainda, se você para melhorar, mas não faça isso para poder criar soberba, para criar orgulho, porque eu sou teólogo. Não, faça isso para você buscar conhecimento. Nem que você tenha o básico. Se você quiser crescer mais um pouquinho, que quiser se aprofundar, tem o básico, tem o médio, tem o bacharel, tem o doutorado em teologia, sei lá, faça tudo, se você puder. Mas faça. Porque você vai ter, essa é a oportunidade para a gente poder absorver mais o conhecimento bíblico. Continuando meu testemunho, onde nós entramos de novo aqui, e depois eu fiz cultologia. Eu tenho hoje cultologia médio. Dei uma parada no meu bacharel, justamente porque faltou um tutuzinho aí, mas a gente vai voltar de novo. Vamos lá, até que ponto de dividir a alma e o espírito? Ainda continuidade ainda o versículo 12, capítulo 4. A palavra dividir vem de merismos, que significa uma separação, distribuição, dividir ou desunir, aprisionar. Então a palavra de Deus vai dividir ou separar a alma e o espírito, distribuindo a cada um o que ele necessita, e a sentença e julga. E a sentença. O julgar aqui vem do criticos, julgar ou criticar. Então, nós estamos aqui falando em partes desse versículo 12. Agora nós vamos falando de dividir a alma e o espírito. Está dizendo o quê? Que ele vai levar, ele vai fazer uma... É tipo os alimentos como vai para o nosso sangue. Né? Ele é distribuído pelas células. Para as células, vai dividindo aqui, bota um pouco, vale o alimento necessário para cá, necessário para cá. Eu não entendo muita coisa, mais ou menos é isso mesmo que deve acontecer lá. Mas eu não sei explicar direito porque eu não sou perito no assunto. Né? Mas é a mesma coisa a Bíblia. Quando você lê ela, você vai levar ela para os pontos aí que você vai. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se auto-julgava e se auto-criticava. Ele tinha um autocrítico dele mesmo. E quando você tem um autocrítico de você mesmo, você nunca vai julgar ninguém, você vai julgar só a si mesmo. É por isso que a pessoa julga o outro, porque não tem conhecimento bíblico, porque a Bíblia não tá dentro dele para poder ajudá-lo, para poder não tá trabalhando dentro dele. Então ela não vai conseguir distribuir essas coisas, não vai saber, né? Não vai suprir a necessidade que nós precisamos a cada dia. Então vamos lá. Vamos simplificar até o ponto de dividir a alma e o espírito. Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, ativamente viva e cheia de vida de Deus e cheia da sua energia. Ela molda, trabalha em nós e é operante e efetiva. É suficientemente afiada e completamente competente, isto é, adequada, suficiente, ampla, tem capacidade suficiente para canalizar-se através de várias áreas da alma e do espírito, alcançando o que deseja e mantendo-se no alvo desejado. Ela é totalmente adequada, vai chegar, vai completar o seu objetivo quando estiver ali, vai dividir a alma e o espírito, provisionando o necessário a cada um enquanto critica os pensamentos e intenções do coração. Se você, como eu falei, se você não fazer esse autocrítica dentro de você, como é que ela vai dividir? E ela vai te ajudar a dizer assim, isso aqui não é legal. Não entra por esse caminho. Para com isso. Não fala isso. Não pense nisso. E assim vai.
Estamos quase acabando. Agora vamos fazer uma explanação do versículo 13 ao que nós já temos. Quando necessário, ele coloca a faca no pescoço de qualquer coisa encontrada dentro da alma, que é contrária à sua palavra, isto é, ele vai matar. Lembra que nós falamos sobre aquele verbo lá? Deixa eu ver de novo aqui. Nós falamos sobre aquele verbo do matar lá, que é trachinizo, que é exatamente isso, levantar o pescoço e cortar. Então a gente vai cortar esse mal, essa coisa que na verdade ela é contrária à palavra. Então por isso que o texto na verdade ele fala exatamente assim mesmo. A palavra do versículo 13 fala que nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta, isto é, ele vai matar, a palavra de Deus vai matar essas coisas, Deus vai cortar o pescoço de qualquer coisa que a qual está dentro da alma e que é contrária à palavra de Deus. Uma alma que tiver sido transformada foi cercada com sucesso pela palavra de Deus, esta alma é curada. A palavra é gamal, que significa aprimorada, madura, curada. Não tem aquela coisa de que você é uma pessoa madura, ela foi amadurecida, ela foi aprimorada pelo conhecimento, porque foi morto, assassinado, sacrificado, aquilo que estava na alma, que era contrária à palavra de Deus. Algumas vezes é traduzida como lidar bondosamente, porque quando uma planta recebe bons cuidados, lembra da semente? Ela amadurece e o fruto é aprimorado. Quando um bebê é bem cuidado, ele cresce e é curado. O que é preciso fazermos hoje? O que é preciso você fazer hoje para mudar de vida? Então, esqueça tudo que você aprendeu ontem e vamos voltar para o que ela está nos ensinando. Chega com esse negócio de viver em menção que as pessoas falam, que as pessoas dizem, informações infundadas, informações que a qual não trazem, não tem nenhum fundamento. É preciso que você faça aquilo que você tenha fundamento. Então tudo que nós ensinamos aqui, queridos, tem fundamento. Eu provo, tudo que eu falei aqui hoje, o que eu falo desde do primeiro vídeo que eu lancei aqui, do conhecendo Deus, fazendo sua vontade, até a mente de Cristo, até mesmo sentinela de oração, e agora os cursos que vão vir aí, que é o curso que é evangelismo de oração, que é em missão com Deus, que é a batalha espiritual, que é a liderança de Jesus, que é a mente de Cristo, enfim, tudo isso tem fundamentos. Não vou falar nada, amados, que não tenha nenhum fundamento. Oxalá que todos nós pudéssemos olhar com cuidado a palavra de Deus. Eu fico vendo o Espírito Santo triste, sabe, com tantos sistemas aí, que a qual, infelizmente, não tem, na verdade, nenhum respaldo bíblico. Dizem que ele está lá, mas ele não está lá. Ele não está lá, eu não garanto isso. Ah, mas ele cura, mas lá tem cura, pastor. Nas outras religiões também tem cura. Não vou aqui citar religiões que tem essas curas, mas nas outras religiões também tem cura. Então quer dizer que Deus está nas outras religiões também? O diabo também cura. O diabo hoje ele veio para enganar. Não existe nada. Então me prove na Bíblia. Então assim, se é bíblico, isso é como
Eu falava com minha esposa esses dias mesmo, ela estava conversando lá, referente a determinados assuntos, né, dentro de religião. E eu falei assim, olha, é simples. Não prova na Bíblia que isso é verdade. Onde está na Bíblia isso? Eu quero saber o que está na Bíblia. Não que as pessoas dizem fora. Todas as informações que eu recebo nas pregações, né, que eu vejo, que eu ouço, seja onde eu for, eu vou buscar essas informações, eu vou buscar conhecimento delas e vou ver se elas têm fundamentos. Se não tiver, eu deleto, não faz parte da minha vida. Eu não vou de determinadas igrejas que andam nesses sistemas aí que não está bíblico, que não é bíblico. Eu ficar em casa, fiquei lá. Vamos nos voltar para Deus, irmãos. O tema hoje é mantendo a vigilância sobre si mesmo. É muito importante que você vigie você mesmo. Você mantenha a vigilância, que você se guarde, que você não permita que o diabo ele traz em você algumas coisas que não é bíblico e que te engane, que te paralise, que te faça a pensar coisas ou aderir a sistemas que não é bíblico. Vamos olhar para a Bíblia. O texto que nós lemos inicialmente, eu vou citá-los novamente aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muitos textos falam que ele é a fonte da vida. Guarde. Oremos, Pai. Queremos acreditar, Senhor, cada dia na sua palavra e pedimos ao Senhor a tua revelação, a revelação dela, Senhor, para nós. Não nos deixe, Senhor, Espírito Santo, enganados diante de tantas informações e tantos sistemas que são criados para poder nos tirar do foco da sua palavra. Mas nos abençoe, nos dirige, como diz tua palavra, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Como diz o teu filho Davi, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que possamos manter essa vigilância em nós mesmos. Não permitir que nada que não seja a sua palavra, ela penetre em nossos corações. Que hoje sirva de incentivos, que sirva de amadurecimento para nós, tudo aquilo que nós aprendemos errado no passado. E que agora, Senhor, nos mantenha a sua palavra. Obrigado por ter nos dado a sua revelação. Que nesse estudo seja o Senhor na vida de cada um, Pai. Espírito Santo, convence-os, inspire-os ou os ajude a entender, Senhor. Obrigado e eu te oro em nome de Jesus. Fica o lembrete, hein? O céu é o seu limite. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for. Que o amor de Deus, a graça e a bendição de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém.